O que acontece quando você para de lutar com a sua essência? Durante anos eu achei, sabe quando você acha que está escolhendo o seu caminho? Não, agora eu estou no meu caminho, enfim. Mas hoje eu percebi, sabe que hoje esse vídeo é para contar isso. Eu vou relatar para vocês nesse vídeo o dia que eu percebi que eu estava fugindo do meu propósito. Foi quando tudo começou, tudo estava caindo, era uma ruína, era uma torre na minha vida. Tudo dando errado, era uma sequência de fatos que não, sabe, que não estava acontecendo. Aí eu comecei, a notar uma diferença. E por que, olha só, existe uma grande diferença entre escolher uma outra direção, sabe? Você desviar ou você negar quem você é na sua essência. Então, esse vídeo aqui é para trazer para vocês esse tópico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alex Além do Tarô. Eu sou o Alex. Esse aqui é o vídeo que eu trato toda a minha jornada até chegar aonde eu estou hoje como tarólogo, como youtuber, como espiritualista, como terapeuta, como uma pessoa que de alguma maneira encontrou o seu caminho. E esses vídeos que eu faço no canal só para ajudar você a encontrar o seu, que a minha experiência sirva para você. Então, já peço like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, que ajuda muito o crescimento aqui. Eu espero que o meu conteúdo, que a minha experiência de vida ajude na sua. E eu quero aqui fazer uma constatação. Até que ponto, tá? Até assim, ó, até que ponto você acha que você consegue negar a sua verdadeira essência, o seu papel, o seu propósito, a sua missão? Deixa aqui nos comentários, porque isso é muito importante, porque chega um momento que não adianta continuar resistindo. Começou a ficar muito doloroso. Era como se era tanta dor, era tanta dificuldade, que eu comecei a entender, comecei a achar, cara, eu tenho que começar a aceitar quem eu realmente sou. Eu vim de uma família de espiritualistas, eu vim de uma família de pessoas que viviam na espiritualidade. Eu nasci nesse berço, eu escolhi nascer nesse núcleo familiar com um propósito. Só que desde lá do começo, alguma coisa tinha ainda uma implicância, eu não queria, eu negava, praticamente eu estava atrapalhando o meu processo, isso durou muitos anos, mais do que vocês imaginam. E assim, muitas pessoas acreditam, tá, que o medo, que as pessoas têm essa questão de ficar com muito medo de, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que acontece quando eu aceitar? Meu Deus do céu, talvez isso aqui seja uma aprovação. Não, na verdade você estava fugindo, assim como eu estava fugindo. E tem muita gente, olha só que interessante, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muita gente acha que o medo é algo desconhecido, mas às vezes o medo mesmo é assumir quem você verdadeiramente é na essência. Tá? E saber que de alguma forma você... Sabe quando você sabe o que você já é e você fica renegando, você já sabe. O que acontece, por exemplo, é medo do julgamento de você aceitar o seu caminho de ser, por exemplo, um tarólogo, uma pessoa ligada à espiritualidade. Apesar de estar num meio de pessoas que são completamente da Matrix, podemos dizer, racionais, são, por exemplo, pessoas que têm day jobs, pessoas que têm trabalhos normais, profissões normais, comuns, tradicionais, como medicina, engenharia, arquitetura. Foi por um desses motivos que, de alguma maneira, eu acabei escolhendo um caminho errado. Não digo que seja errado, mas mudou muito do que me ajuda hoje aqui. Eu sou de formação, sou publicitário. Mas antes mesmo de encarar essa jornada na publicidade, de trabalhar com marcas, com propaganda, com criação, sempre tinha alguns medos que me acompanharam e eu acho que eu entendi. Sabe aquela questão quando você é adolescente e você quer ser pertencente a um grupo? Pois é, isso aconteceu muito comigo. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, um adolescente muito diferente. Tanto que o meu apelido, assim, eu era sempre conhecido como velho. Anote isso. Desde cedo os sinais estavam aparecendo. Eu era velho, não, tu é velho, tu tem papo de velho, eu andava com pessoas mais velhas, eu tinha discernimentos diferentes daqueles que se encontravam na minha mesma idade. Eu sempre tive isso, desde cedo. Só que tem muitas questões que eu acho que fazem parte da fuga e depois para você entender da aceitação de quem você é. Por exemplo, o medo do julgamento, o medo de errar, sabe, medo da rejeição, uma coisa que eu tive muito, principalmente nas minhas questões amorosas, relacionamentos, até com questões mal resolvidas, depois que eu fui aprender, fui entender, quando eu abracei a espiritualidade, que eram questões que eu tinha com a minha mãe. Não adianta, tem questões que a gente tem que trabalhar na gente para poder conseguir seguir o seu caminho. Eu estava rejeitando, eu não queria, eu tinha medo. Sabe qual é o meu maior medo que eu tinha mesmo? Medo de parecer muito diferente, mesmo já sendo diferente. Eu não me encaixava naquelas pessoas, naqueles grupos.
E os sinais desde cedo, por isso que eu sempre digo para vocês aqui, os sinais aparecem desde cedo, desde cedo. A gente que às vezes fica negando. E outra coisa, medo de não merecer, mas principalmente medo de decepcionar as pessoas. Aí você prefere se decepcionar. Você prefere do que decepcionar os outros. Então, assim, às vezes o problema não é descobrir quem você é. O problema mesmo é ter coragem de viver isso, de ser quem você é. Esse é o maior problema, o problema que eu tive. E por isso que eu quero nesses vídeos, nessa série de vídeos, eu quero retratar isso, quero relatar, falar dessas minhas experiências. Eu tinha medo de ser quem eu era. Eu negava, eu me renegava. Eu não queria saber de quem eu era. Então aí muita coisa, tá? Aí, muitos sinais já estavam aparecendo, tá? Como eu falei nos meus 2 últimos vídeos, tá? Eram as intuições, as experiências de vida, aqueles chamados que você escutava, a sua intuição, aquela curiosidade. Não era à toa que nasci num berço de espiritualistas. A espiritualidade com seus assuntos, com seus mistérios, com aquelas questões mais ocultas, esotéricas, sempre estavam permeando, sempre estavam no meu caminho, em paralelo comigo, só que eu não olhava. Eu renegava, porque medo de ser diferente, medo de... não, mas toda a minha galera, todo mundo aqui gosta disso e daquilo, vai ser advogado, vai ser engenheiro, são pessoas que vão pra festa. Eu nem gostava muito, cara. Eu só queria ser pertencente. E eu sempre era, de alguma maneira, até eu agradeço hoje a todas as pessoas, principalmente nas pessoas da época do colégio, na adolescência, que eu era excluído, eu era escanteado. Eu agradeço a todos eles, pois, de alguma maneira, hoje eu entendo. Eu tinha que ter me ligado nisso. Só que na época a gente não se liga, tá? Então, quanto mais assim, ó, vou dizer, quanto mais eu ficava ignorando, eu ignorava esse assunto, mais a vida me empurrava naquela direção, sabe? Nessa direção que não tem nada a ver. Então aqui, ó, o que você realmente é na sua essência? Faça essa pergunta agora e deixe aqui nos comentários. Quanto tempo você ficou renegando o seu chamado, a sua história? Aquela questão, né? Às vezes você só para seguir os outros, seguir a carreira de familiares, seguir aquilo que talvez pessoas que cuidavam de você, pais, mães, tutores, achavam que era o melhor porque era a consciência deles naquela época. Só que de alguma maneira você... Sabe quando a pessoa ela é obrigada a ser médica por causa de herança familiar? Né? De seguir a carreira, médico, direito, advogado, juiz, enfim. Mas na verdade você é uma pessoa que gostava de artes, gostava de tarô, tinha dons paranormais e de alguma maneira era sublimado demais. Isso é o que acontece. Esse é o problema. Isso acontece muito, por isso que às vezes a gente vem numa família um pouco diferente para entender os processos e saber o que realmente a gente quer. Sabe que uma parte de mim, já, no fundo, vou ser bem sincero com você, já sabia o que eu queria. Só que tem uma outra parte ali que negava, tinha medo. Uma coisa que sempre me acompanhou muito é medo disso. Eu tinha medo, por exemplo, na minha infância, adolescência, mais na minha infância, de olhar rituais, por exemplo, de Umbanda, meus familiares eram todos umbandistas, eu tinha medo. Só que, na verdade, eu já sabia ali, só que tinha alguma coisa que me freava. Tanto que, olha só, uma curiosidade aqui, hoje eu sou tarólogo, trabalho com cartas. E eu sempre tive aversão a jogo de cartas. Sempre. Eu nunca aprendi, eu nunca quis, tinha alguma coisa que me, sabe? Eu não queria jogar, nem as pessoas sabem jogar poker, sabem jogar pontinho, sabem jogar, enfim, esses jogos de carta, eu não faço ideia como é que se joga isso. Porque tinha uma parte de mim que renegava, tinha medo. Mas eu já sabia que meu negócio estava ali. Aí todo mundo vive esse conflito, uma vez ou outra, em alguma área da vida, não é verdade? Você sabe disso, né? Só que daí eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo, que foi fundamental. Tudo começou em 2006 com o desencarne do meu pai. Eu tive que tomar conta da minha mãe. Só que daí eu tinha algumas questões conflituosas com ela. E por anos eu tinha um conflito com ela, mas na verdade era comigo. Eu refletia nela. Porque eu fiquei o único filho aqui na cidade para cuidar dela. Minha mãe, na época, hoje minha mãe é uma nonagenária. Tá? Na época ela tinha 70 anos, 71 anos. E eu tinha que cuidar dela. Aí eu começava a lembrar de quem eu realmente era, não sei, de alguma maneira, porque até é uma experiência muito interessante que vem agora. No dia do desencarne do meu pai,
Foi um dia, eu sei até hoje, 25 de novembro de 2006. Ficou marcado, não pelo fato em si, tudo certo. Eu até, na verdade, naquele momento, muitas pessoas ficam tristes, choram, ficam de luto. Eu, de alguma maneira, eu olhei para ele e senti que ele estava aliviado. Anos mais tarde, fiquei sabendo que ele tinha sonhos premonitórios, já sabia. Por uma cunhada minha, de um irmão meu que também já é desencarnado, né? Ela me falava que ela conversava com o pai já dizia, né? Que tinha uma pessoa que ele queria conversar, que uma pessoa do passado dele, que estava chamando ele, já sabia. Ele já sabia que ia desencarnar. Ele estava tendo sonhos, premonições, já estava desdobrando e estava se ouvindo chamado. Aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque num dia depois do velório, quando eu cheguei, eu estava num outro relacionamento e eu cheguei na casa lá dos parentes do outro relacionamento da outra pessoa que eu me relacionava, eu dormi num quarto meio que isolado, né? Fui deitar, assim, depois de 36 horas acordado, enfim. Aí do nada eu estava deitado na cama, já assim, a minha porta estava entreaberta. Eis que acontece algo sobrenatural ali, foi o primeiro sinal. Eu vi meu pai. Chegou a me emocionar aqui, porque eu vi ele. Ele veio se despedir. E de alguma maneira eu vi ele de terno, bem bonito, assim, sabe? Ele veio me dar um sinal, sabe? Que agora era a minha vez. Não é minha vez de desencarnar, não. Não é isso. Tanto que eu tô aqui, né? Era a minha vez de seguir o chamado, pois meu pai trabalhava em centros espíritas, né? Sempre foi uma pessoa muito devota ao espiritismo, kardecista principalmente. E chegou a minha vez. Aí foi um período muito difícil para mim, pois aí foi isso em 2000, olha só, faz 20 anos. Toda a minha história para chegar até aqui, para retomar essa história, durou 20 anos. Aí eu entendi o chamado, entendi que eu precisava, né? Foi um momento de muita clareza para mim. Aí, claro, aí eu tive algumas outras situações de relacionamento. Aí eu voltei a estudar a espiritualidade. Só que eu ainda estava com alguns conflitos internos, principalmente questões sentimentais, questões de apego emocional, que eram questões com a minha mãe, pois eu acabei ficando próximo dela, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que tive muito conflito com ela. E não é por acaso que eu tinha esses conflitos com ela. Não era, não. Porque eu tinha que aprender uma coisa ali. Eu tinha que aprender a compaixão. Eu tinha que aprender o real valor das suas intenções, daquilo que você realmente deseja e de correr atrás, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ajudei muito, eu sempre deixei de lado os meus interesses para ajudar os outros. Só que chega uma hora que não dá. Aí não dava mais. Aí o que aconteceu? Eu precisei, aos poucos, passar por muitas torres e noites escuras da alma, sabe? E eu ficava pensando, mas será? Eu já tive desdobramentos, eu tinha viagem astral, sabe? Eu tinha isso, eu sempre tive, né? Sempre desde a infância, eu fui abduzido, eu vi isso, sabe? Então, muitas dessas questões, elas são muito interessantes, assim, porque aos poucos vai voltando e eu comecei a ter muito sonho lúcido. Muitos, porque aos poucos, aí o que depois que eu fui entender agora eram os meus mentores, guias me dando um puxão de orelha. Tá, e aí, magrão? Tu vai continuar nessa? Tu vai continuar insistindo num caminho que não é teu? Só porque de repente agora tu quer ter, sei lá, tu ainda tem questões emocionais a ser trabalhadas, tu tá deixando de lado? E eu as coisas começaram a dar errado pra mim. Durante muitos anos trabalhei como publicitário, redator publicitário, tudo começou a dar errado. E vinham sempre os sinais. Ó, um vídeo, me lembro nessa época que eu comecei a conhecer o professor Hélio Couto, eu já conheci o Gaspareto, já conhecia pessoas de fenômenos paranormais. Aos poucos iam vindo questões, né? Só que aí eu fiquei me desviando. O que acontece? Eu achava que para mim, não, eu não tenho esse dom. Eu não tenho isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nem gosto muito de falar dom, tá? Eu não gosto muito de falar. Ah, a pessoa tem que ter o dom. Não, não é isso. É que isso faz parecer que tem gente que é escolhida a dedo e umas outras não são. Não é isso. Todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem algum certo ponto. Isso é só saber trabalhar. Foi isso que eu aprendi. Só que quando eu suprimi muito tempo, o que aconteceu? As coisas não estavam acontecendo. Nada estava dando certo.
Eu acredito, de alguma forma, todos nós temos um certo grau, muita sensibilidade, sabe? Todos nós temos a intuição, a gente tem isso. Todo mundo nasce com isso, esse potencial. Somos seres divinos. A nossa centelha, cada um tem a sua centelha divina. E eu comecei a entender essas questões. Só o que acontece, eu não estava disposto a ouvir. E é isso que eu deixo aqui um recado para vocês. Escutem, escutem. Não foi, e eu vou dizer para vocês que não foi a espiritualidade que me tornou uma pessoa melhor. Não é isso, não me tornou especial nem nada. Ela só me ajudou a entender quem eu realmente era na essência. Me ajudou a encontrar as respostas de perguntas que eu já sabia que eu tinha, mas eu não estava conseguindo entender. Aí ela me ajudou a fazer as perguntas melhores, reformular isso, e me ajudou a parar, sabe do quê? Me ajudou a parar de fugir. Fugir de mim. Foi isso que aconteceu. Aí sim, aí que começou. Aqui agora nessa parte do vídeo eu vou contar para vocês algumas questões que fizeram, que foi muito rápido, ó, tá? Eu comecei a entender o que era na verdade a espiritualidade. Aí eu comecei a reconectar pontos do passado. Isso já nós estamos, meu pai faleceu em 2006, isso foi lá para 2014, 15, 16. Eu já tinha passado por um relacionamento mal resolvido, porque eu não estava resolvido comigo. Aí é uma coisa que eu aprendi também, e guardem isso com vocês. Não adianta você se relacionar com alguém se você não está bem resolvido. E todo mundo acha que relacionamento é sobre amor. Relacionamento você tem com outras pessoas, relacionamento é sobre respeito, você se reconhecer, se relacionar. Amor é uma escolha diária. As pessoas confundem amor com paixão, com essas questões mais orgânicas, mais físicas. Isso aí é questão da gente mesmo, tá? Do impulso. Enfim, mas não. Eu tive que aprender a me relacionar comigo. É por isso que os meus relacionamentos não davam certo. Que até depois ali, na época que teve aquele grande problema mundial, né? Que muitas pessoas se isolaram, eu comecei a entender, cara, naquele momento até eu tive um outro relacionamento, tive minha filha, mas também questões mal resolvidas em mim também começaram a dar errado. Acabei também de novo, né, me separando, enfim. Né? Mas foi muito importante porque foi ali em 2021, até hoje eu sei a data, 21 de março de 2021 foi o momento do meu despertar. Por quê? Porque o verdadeiro chamado, eu entendi que eu precisava ter coragem de ser quem eu era. Eu passei anos sem saber quem eu era, mas saber até sabia, mas eu não estava querendo identificar, eu não estava querendo assumir, eu não estava querendo, sabe? Não estava querendo. Tinha medo. Aí fui assim num pulo. A espiritualidade veio. Aí eu comecei assim, quer saber? Eu não posso ficar esperando. Eu tenho que ser a mudança em mim. E muitas coisas começaram a acontecer. Aí que veio com tudo. Eu entendi o meu propósito, eu reconectei os pontos do passado. Aí eu entendi, eu tenho que ser quem eu realmente sou, quem realmente eu vim ser. E não tinha nada a ver com essa profissão, com essas pessoas que eu estava há mais de 20 anos me relacionando, não tinha nada a ver. Aí me lembrei daquele dia, depois do funeral do meu pai, quando ele apareceu para mim. Entendi, né? Porque ele apareceu ali e me disse, agora é minha vez. Então, o que estava acontecendo? A minha alma estava esperando uma resposta, só que eu tinha que me dar conta. Só que talvez eu precisava, sabe do quê? De coragem. E num ato singelo, de meu pai desencarnado, me olhando na porta, eu olho para trás e eu pensei, acho que agora é minha vez. Gente, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, com esse relato, dessa série de 3 vídeos falando disso. E me conta aqui, existe alguma parte de você que ainda está renegando, que se sente que está se escondendo, ainda está se escondendo, que precisa se abrir? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber isso de vocês, tá certo? Espero ter ajudado com esse vídeo, tá certo? Já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ajuda o canal a crescer, porque aqui teremos muitos conteúdos sobre esse. Esse é só o começo. É só o começo, porque agora as coisas vão começar a acontecer, tá certo? Um grande beijo a todos e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, até mais!